Olá galera, nossa aula dessa semana vai ter sobre absolutismo e mercantilismo. Já falamos um pouco sobre isso e agora a gente vai fortalecer mais algumas ideias e daqui também já vai sair o trabalhinho de vocês, tá bom? A gente vai falar no final sobre o trabalho. Vamos então falar aí sobre o Estado absolutista, né? E também um pouco aí sobre o mercantilismo, né? Que vai entre o século, né, final do 15 para o 16 até o 19. Ainda se tinha na Europa ainda estados, né, estados modernos ainda absolutistas. A gente vai ver um pouco sobre esse assunto, beleza? Então vamos lá. Eu já fortaleci um pouco sobre o mercantilismo, mas vamos fazer uma revisãozinha aqui, né? Ela tem algumas características importantes. Os reis absolutistas precisavam estender as suas riquezas, eles queriam comprar menos e vender mais, né? Não havia uma forma que eles poderiam escravizar dentro de seus estados, eram estados muito pequenininhos, né? Os seus reinos eram pequenos, como eu já havia falado para vocês. Os estados europeus são tudo pequenininho, né? Justamente porque era um respaldo ainda lá atrás dos feudos, depois então a formação dos reinos e dos estados modernos, né? Então tudo muito pequenininho, não havia como essa ideia de produzir uma manufatura, uma mão de obra escrava, tudo muito mais caro e a sua terra era muito pequena. Então, qual que é a ideia? Vamos então criar uma ideia de mercado de buscar riquezas. A primeira ideia, então, vamos para as Índias e vamos trazer, já havia esse tipo de comércio, mas era por dentro do mar Mediterrâneo, e aí então, passando pelo mar Mediterrâneo, eram muitos conflitos de terra, então aqui é melhor ir dar a volta pelos oceanos, né? Então vamos dar a volta pelos oceanos, e aí surge essa ideia aqui das grandes navegações que a gente vai falar mais para frente. Então, quais eram as principais características do mercantilismo, né? O que esses reis queriam com isso? A busca de metalismo, né? Então tá aqui a busca de metalismo, metais preciosos, essa é a principal tática deles, né? Então tem um domínio maior com os metais preciosos. O Estado intervia totalmente na economia, que a gente chama de intervencionismo. Como o rei era absolutista, né? Ou seja, todos os poderes em suas mãos, automaticamente então ele também intervia em toda a economia, né? O protecionismo alfandegário e a balança comercial favorável ao reino dele, ou seja, ao seu estado, né? Então havia uma proteção, um controle. Nesse período já foi avançado extremamente, o feudalismo já não tinha mais aquela influência de troca, agora os reis tinham criado as suas próprias moedas, automaticamente aí eles vão tentar controlar e proteger a sua moeda. De um lado havia a sua cara, do outro lado o seu rosto, né? Do outro lado então o símbolo, né, do brasão, né, do seu estado, do seu poder. Então havia esse controle aí. O intervencionismo ao colonialismo, a produção manufatureira, a companhia de comércios, né? Olha que interessante, esses três setores importantes aí, ó, geravam a maior acumulação de capital. Lembrando que eu já falei para vocês, aqui ainda não é o capitalismo consumista que a gente conhece dos dias atuais, com algumas características hoje que é muito falado sobre liberalismo e também o liberalismo. Aqui é o início de tudo, a gente ainda se baseia aqui na história como capitalismo primitivo, né? O início ali, bem antes da Revolução Industrial. Então esses três setores aqui eram muito importantes aqui para esse acúmulo. O incentivo ao colonialismo, ou seja, vamos colonizar outras terras e vamos trazer então toda a mercadoria, a matéria-prima deles, né? A produção manufatureira, né? Ou seja, vamos produzir aqui juntando, como já havia esse processo, juntando os grandes artesãos e tal, dividindo o trabalho, já o início ali do produção ainda manual, mas já dividindo um pouco o trabalho, né? E as companhias de comércio, né? Vamos gerar muito comércio aí pela Europa e vender e comprar menos e vender mais. Então já começa a surgir um acúmulo aí. E o principal país, né, gente, o principal reino nesse período aí é o reino anglo-saxão, né, o Reino Unido, ou nesse período ainda conhecido como Inglaterra. Inglaterra extremamente poderosa, né? E aqui eu coloquei para vocês umas setinhas aqui. Então, explorar dentro, uma mão de obra escrava, manufatureira, tudo mais caro. Do outro lado, produtos agrícolas, metais preciosos vindos de outros povos, é muito mais barato, né? Vou lá, vou arrancar, vou roubar, vou retirar, ainda vou escravizar o povo daquele local, muito mais barato. Então havia um pacto colonial nesse período, né? Entre colônia, ou seja, o colonizador, aquele que está indo em busca, e a metrópole. Você vai encontrar em vestibular também a metrópole, chamada de coroa, né? Então vai sempre ter esses reforços importantes aí
dessa ideia da parceria entre o reino e o colonizador, ou seja, aqueles que também estão nas grandes navegações, capitães das naus, né, das caravelas, buscando essa mercadoria e vai vender apenas para isso. Apesar que Portugal e Espanha vai sair na frente, a gente vai entrar nesse tema ainda, mas de qualquer forma, tudo estava ligado à Inglaterra, porque a Inglaterra protegia todos os países, né, de guerras, de conflitos. Então a Inglaterra vai sair na frente aí em vários aspectos e vai ser o reino, né, o Estado moderno mais poderoso nesse período, tá bom? E aí vamos falar então um pouco sobre o absolutismo, né? Então, que fortaleceu essa ideia do mercantilismo. O absolutismo monárquico, né, vai do século XVI, final do 15 para o 16, até os meados do 19 ainda. Eu coloquei aqui uma imagem, né, uma pintura, duas pinturas do Luís XIV, né, porque ele era chamado de Rei Sol e ele chegou um momento que ele tinha tantos poderes na mão dele, tantos poderes, que ele chegou a revelar uma frase que ficou muito famosa e cai muito em vestibular, que é o Estado sou eu, né? Então eu sou o Estado, ele vai ter um domínio muito grande sobre as pessoas nesse período, sobre o seu reino. Então o Estado sou eu. Professor, eu não entendi por que ele diz que o Estado é ele. Bom, vamos pensar um pouco. O Estado, ele não existe, ele é subjetivo, ou seja, ele é uma junção de pessoas que formam o poder do Estado, correto? A gente ainda não está falando de legislativo, judiciário, executivo. Claro que tinha uma forma de poder assim, né? Eles administravam, eles criavam leis, eles também colocavam as leis em prática, né? E também puniam aqueles que não cumpriam as leis, mas ainda a gente não vai usar aquele termo grego ainda. Vai, a partir daqui, alguns críticos, já a gente vai ver sobre isso, alguns críticos já começam com as ideias da política grega, olha, democracia, dividir em três poderes para diminuir o poder do rei. A gente vai falar um pouco, um poder maior para o povo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Então, qual que é a ideia? Porque o Estado sou eu. Caraca, ele personificou o Estado, porque tinha todos os poderes na mão dele, né? Fora a parceria com a igreja, que aí então fortalecia mais ainda todos os poderes em suas mãos. Eu coloquei aqui para vocês embaixo, que é bem importante para o vestibular, ó, uma nova ordem política é o absolutismo monárquico na Europa Ocidental, a partir da formação dos Estados nacionais modernos, entre o século XIV ao XVI. E aí eu coloquei em vermelhinho antigo regime. Vocês vão encontrar também vestibular chamado de antigo regime, também é importante vocês entenderem esses termos, né? Estados modernos e também um pouco antes o antigo regime, né? Porque depois vem a Revolução Francesa e aí vem com outras ideias, começa a surgir os pensadores que a gente vai ver agora também, começa a surgir uma ideia de poder mais para o povo. Então já começam outras características, a gente vai falar isso mais para frente. Tá bom? Mas o absolutismo ele vem com esse domínio muito grande aí na Europa, é uma característica muito forte da Europa. Outra dica também que é muito importante, se você vê no vestibular ou alguém falar sobre governos totalitaristas, que é entre o período da Segunda Guerra, que a gente vai ver um pouco mais para frente, entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, vão surgir alguns países, né, que nós chamamos alguns governos de totalitaristas, algumas ditaduras, até no Brasil vai ter também aqui, como o Getúlio Vargas, por exemplo, em 37. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Então não confunda absolutismo com governos totalitaristas. Absolutismo tá bem claro aí, ó. Foi monarquia, o período de monarquia. O totalitarismo já havia uma espécie de democracia, já havia divisão de poderes, foi um golpe e tem características totalmente diferenciadas do que foi o absolutismo monárquico. Uma delas, terror e o uso da mídia, o uso do que eles tinham lá, o cinema, os jornais a favor do governo, né? Então tem outras características aí os governos totalitaristas e também entre guerras, que aí já é século XX, tá bom? Então não confunda absolutismo com totalitarismo, apesar das palavras, né, os conceitos se parecerem muito, né? Absolutismo, todos os poderes nas mãos do rei; totalitarismo, todos os poderes na mão do ditador. Então é muito parecida, né? Até esses reis podem ser chamados de ditadores também, né? Tiranos. Então é muito confuso, mas historiadores já usufruíram na filologia, né, que é o estudo das línguas, já mudando e das palavras, mudando um pouco aí o contexto, para que a gente não caia nesse erro e não erre no vestibular, beleza? Então vamos lá, vamos ver algumas características desses caras, né? Então
do período absolutista. Então ele quebra os muros do castelo, agora ele forma uma fronteira, agora ele é dono de toda a terra e ele vai colocar algumas características importantes. Primeira delas, centralização e unificação administrativa. Agora só ele agora administra tudo que está ali, né? Então todo o reino. Ah, professor, e no Reino Unido, anglo-saxão lá que formou o Reino Unido, né? Grã-Bretanha. A mesma coisa, mesmo tendo lá País de Gales, Irlanda, que hoje é Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, Escócia e a Inglaterra, vai centralizar uma única administração, né? Então você pode ver que até hoje a gente vê muitas imagens, né, daqueles soldados escoceses na porta do castelo protegendo a rainha, né, e a gente acha estranho e acha que são ingleses, mas são escoceses, porque está muito ligado a essa unificação que teve aí e ao mesmo tempo centralizou tudo na mão da Inglaterra, né? Então é importante a gente compreender isso. Total administração vai passar para mãos do rei, né? Formação de uma burocracia nas mãos dos nobres, ligada ao Estado. Gente, burocracia é uma coisa boa, né? Você vai ver que alguns vão falar assim, sim, é bom, porque organiza o Estado e tal. Não é bem assim. Depois eu vou fortalecer isso um pouco mais para tirar dúvida na aula, mas a burocracia ela vem com uma forma de controle, estava na mão da nobreza. E a nobreza ela vai quebrar, claro, muito esperta, ela vai quebrar em muitos momentos essa ideia de burocracia. Eles vão ter os privilégios de fugir da burocracia. A gente vai discutir um pouco mais, vou dar exemplos mais atuais, mais modernos desse perigo que é a burocracia. Então, para os nobres, era muito fácil falsificar ou ter um terreno ou uma terra ali. Para o pobre que vai querer legalizar sua terra para o governo, vai precisar de um monte, né, do Estado, vai precisar de um monte de documentação para comprovar, e aí essa burocracia ela dificulta o acesso, e até hoje ela é muito parecida, né, enquanto alguns defendem a importância da burocracia, mas olha, o Brasil ainda tem muito disso, porque a gente ainda está muito atrasado, mas muitos países da Europa, essas burocracias que dificultam o acesso dos mais pobres, que geram muita desigualdade, que geram privilégio, já morreram muitos, viu? No Brasil já tem uma grande discussão aí de um cartão único para tudo, né? Então é para o ônibus, sabe? O adolescente ele vai pagar o ônibus ali, ele vai ser o cartão de crédito se o pai quiser dar crédito, ele vai ser o cartão também para ele entrar na escola. Aqui a gente tem 10, 20 cartões diferentes, um para cada coisa, um para o ônibus, um para entrar na escola, um crachá da empresa, é uma loucura, né? Uma carta de motorista, e essas burocracias dificultam, e parece que isso diminui as falsificações, os privilégios, e não é real. Por isso que eu coloquei ali entre aspas, né, ou desculpa, entre parênteses, nobres, né? Então tudo na mão dos nobres, e claro que eles vão ter privilégio dentro dessa burocracia, como é muito parecido até hoje, tá bom? Formação de único exército profissional, tá vendo? Agora vai ter um exército que vai defender efetivamente o Estado. Ah, professor, não vai defender o povo? Claro que não. Vai defender o povo porque o povo está lá dentro do Estado, né? Do antigo regime, está ali junto com o rei. Mas a maior proteção que ele vai dar, com certeza, é para o rei, para a nobreza e, no caso, aí a igreja também, que tinha esses privilégios nesse momento. O clero também vai ter esses privilégios. Arrecadação de impostos reais, tá vendo? Ó? É reais, ou seja, do rei, né? Então vai ter os impostos diretamente. Não é parecido como hoje, né? Que os impostos eles têm que voltar para a população, entre aspas aí, né? Eu sei, a gente vai entrar numa discussão moderna sobre impostos, mas naquele período nem isso tinha. Então, esses impostos era para justamente manter ali o governo. Maquiavel vai fazer uma crítica muito grande disso, já já a gente vai falar sobre isso. Unificação do sistema monetário, pesos e medidas, tá vendo? Então, cada reino vai ter a sua moeda, vai ter de um lado a cara, né, o rosto do rei, do outro lado o brasão, pesos e medidas, tudo controlado, né? Acho que você já deve ter ouvido várias vezes, já falou várias vezes a palavra banco, né? Então, na verdade, a casa de câmbio, boa parte desses reinos, na entrada, porque vinha moeda de outros reinos, na entrada desses reinos, isso já acontecia até um pouco antes do fim do feudalismo, da crise do feudalismo, ficava caras sentados em bancos trocando as moedas de outros reinos ali, antes da pessoa entrar naquele reino. Então esses caras ficavam, casa de câmbio, ficavam sentados em bancos. Ah, onde você está indo? Eu estou indo lá naqueles bancos, no banco, banqueiro, né? Ou seja, ficavam sentados em bancos
Por isso a palavra banqueiro, bancos, é usada até hoje, né? E quando a gente vai lá, os caras também estão sentados em banco, ainda dando essa característica desse controle. E claro, esses caras vão acumular muita riqueza, e essa burguesia, que aí já vai fazer parte da burguesia, vai acumular muita riqueza junto já, porque aqui já surgiu a classe, né, da burguesia, junto aí com o rei e com a nobreza e com o clero, tá bom? Então, imposto que vai casa em casa arrecadando. É aqui que surgem também essas lendas, né, do Robin Hood. Na verdade, não foi um Robin Hood, segundo os historiadores ingleses, foram vários Robin Hoods, ou seja, caras que ficavam indignados com a quantidade de impostos e a forma que o rei arrecadava. Então, quando as carruagens saíam recolhendo nas vilas, e quando ela estava voltando para o castelo, os homens atacavam e devolviam para a população, né? Então existe uma lenda, um mito, e alguns momentos foram comprovados de homens que faziam isso, né? Que saqueavam então essas carruagens cheias de impostos reais. Unificação do sistema, já falei. Formação de mercados nacionais, tá vendo? Agora eu preciso fortalecer minha economia, que aí entra o mercantilismo, ou seja, eu preciso ficar mais forte. Como que eu vou ficar mais forte? Com o metalismo, né? Até hoje, para medir a riqueza de uma nação, são pelo metalismo, pela quantidade de ouro. O ouro é um dos metais nobres que não perde valor no lugar do mundo. Ah, professor, não tem metal mais caro? Tem metais muito mais caros, mas a ideia é o valor que o ouro tem. Até hoje as nações usam para medir sua riqueza, a quantidade de ouro, né? Então aqui a formação dos mercados nacionais, tendo controle então na importação e exportação. E é claro, ele também vai dominar a justiça. Então toda a justiça na mão do rei. O rei vai ter um controle sobre a justiça, é ele que decide as leis, cria as leis, e claro, ele está acima das leis. Ah, professor, poxa, ainda bem que esse tempo passou. Será que a gente não tem aí os deputados, senadores, né, que também aí estão com foro privilegiado, criar leis que os protegem, né? Isso não parece tão antigo assim, né? Talvez só tenha mudado algumas características. Então, mas esse período o rei, ele era totalmente acima da lei. Ele fazia as leis para os outros, e para ele estava livre desse processo. Tudo bem? Nessa característica aqui diretamente do absolutismo, tá bom? Eu sei que eu estou trazendo um pouco para o mundo atual, mas depois a gente discute isso lá pelo Times. Bom, alguns teóricos, né, surgiram, alguns pensadores fazendo algumas teorias sobre, comprovando o porquê que esses reis deveriam estar no poder ou porque eles deveriam sair do poder. Então eu coloquei aqui, o primeiro aqui é o Jean Bodin e o Jacques Bossuet, né? Bossuet, alguma coisa assim. Que deu um branco agora quando eu fui falar sobre o nome dele. Bossuet, Jacques Bossuet e o Jean Bodin, com a teoria do direito divino. Lembra que eu falei? Desculpa, a Igreja Católica tinha o poder. E claro, a Igreja Católica vai também aproveitar isso para dominar e mostrar para as pessoas ali, para o povo, que o rei tinha parte com Deus, né? Então vai pegar algumas teorias colocando esse direito que ele tem. Então o povo, foi Deus que quis assim, Deus que colocou ele. Então ninguém tinha coragem de ir contra o rei, com medo de ser amaldiçoado, cair em pecado. E a igreja tinha um controle sobre isso, que era o direito do rei, um direito divino. Em algumas regiões da Europa, quando o rei fazia aniversário, ele curava alguém de alguma doença ou de uma lepra. Claro que depois ninguém encontrava essa pessoa, mas a igreja fazia todo um esquema ali, onde ele fazia uma cerimônia, o rei pegava uma esponja e limpava, né? Então demonstrando esse lado divino do rei, esses privilégios. E se você pensar, até hoje a gente tem essa sensação, né? Por mais informação que a gente tem, por mais que a gente está vendo as pessoas errando o tempo todo, mostrando que são seres humanos, né, com vários problemas mentais, etc., e uma loucura, mas a gente ainda acha que o artista, os ricos, né, a elite, ou o termo que você quiser usar, né, aquele artista que você gosta, todo mundo parece que eles têm um privilégio divino, né? Poxa, ele é assim porque Deus tudo para ele. Nada a ver, isso não existe, isso não é real. Muitas vezes é apenas hereditário, foi uma herança ou foi alguma coisa assim, e a gente então acredita, a gente transcende essa ideia aqui na Terra de desigualdade para Deus, ou seja, Deus privilegiou um e outros não. Essa teoria do Jean Bodin e Jacques Bossuet, que todo mundo, muita gente acabava caindo nessa ideia. E aí vem Maquiavel, esse cara maravilhoso que tem um livro, O Príncipe. Maquiavel no início ele foi perseguido, foi indignado porque todo mundo achou que ele estava escrevendo um livro para
ajudar os reis a governar. E aí depois, antes de morrer ali, depois de fugir para alguns lugares, ele fala, não, na verdade eu escrevi O Príncipe para que vocês soubessem como o rei governava. Então é um livro muito bacana, O Príncipe. Infelizmente alguns livros como O Príncipe, né, de Maquiavel hoje é usado para autoajuda, para empreendedorismo e tal, muito parecido com a Arte da Guerra também, né? É muito usado para essa ideia, mas cara, esquece isso, tenta ler esses livros para você entender a política, né? É assustador, né? Quando você lê O Príncipe e vê como acontece até os dias atuais. E aí, a principal característica desse livro, né? A moral da história do livro é que a ética política ela é diferente da ética moral. Ou seja, as leis para o clero, para a nobreza, para o rei, é muito diferente da ética para o povo, que é a ética moral, né? Então, entre falir o Estado e deixar o povo passando fome, quem é que vai, o que o rei vai decidir? Claro que vai aumentar os impostos e deixar o povo passar fome. Até hoje, os estados usam essa ideia. O que o Estado não pode é falir, né? Então, sempre, olha, é impressionante as coisas que Maquiavel colocou nesse livro, O Príncipe. Até hoje, os políticos usam, o Estado usa essa característica. É mais importante que o Estado mantenha e o povo entre falência, passe fome, mas o Estado não pode falir. Se o Estado falir, acaba tudo, aí não tem mais reino, aí desanda tudo. Então é melhor que o Estado se mantenha. Então aumenta os impostos, gera fome, desigualdade, até manter, até resolver. Ou seja, a ética política ela é diferente da ética moral, e depois vou dar mais alguns exemplos para vocês na aula, tá bom? E aí depois vem as teorias de contrato social, né, o fortalecimento do Estado. Hugo Grotius, Thomas Hobbes vai justamente fortalecer essa ideia. Olha, o Estado precisa ser fortalecido, o Estado é mais importante, né? E do outro lado eu coloquei o xizinho aqui, ó, em vermelhinho, ou seja, versus a representação da sociedade. Então Hugo Grotius e Thomas Hobbes, de um lado, falando que o Estado deveria se fortalecer, que o Estado fortalecido, o povo está bem. Até hoje é muito usado isso, você pode ver, né, os movimentos de esquerda, movimento de direita, sempre tem essa força. Teve até algumas discussões, algumas polêmicas aí, de algumas falas de alguns políticos hoje. Ah, tá vendo? Agora o Estado precisou do Estado, o Estado deu dinheiro para o povo agora na quarentena e tal, né? Então sempre tem essa característica, tá vendo a importância do Estado. E do outro lado, John Locke e Rousseau vai falar, opa, peraí, não é bem assim. O Estado ele pode se fortalecer se ele tiver uma representação do povo, porque se ele tem representação do povo, aí sim vai entender a importância da igualdade no momento de crise e também nos momentos prósperos do Estado, né? Então, nos momentos prósperos não vai ser só a elite que vai enriquecer, só a nobreza, a burguesia, o clero, né? O povo também. E no momento mais escasso, né, a burguesia, o clero e a nobreza também vai se dividir no sofrimento que o povo vai passar, né? Então John Locke e Rousseau vai bater de frente com as ideias de Hugo Grotius e Thomas Hobbes, com essa ideia do fortalecimento do Estado, ok? Depois vão surgir, a partir desses caras, do John Locke e Rousseau, vão surgir ideias de monarquia parlamentar, ou seja, os reis deveriam dividir o poder com o povo, né? A Inglaterra, que não é boba nada, a partir do século XVI, rapidamente, claro que teve um conflito, que foi a Revolução Inglesa, ou que a gente chama de Revolução Puritana, né? Ou Revolução Gloriosa, morreram pessoas, claro, teve um conflito civil, mas de qualquer forma o rei foi muito esperto. Opa, já vamos dividir o poder. É melhor dividir o poder com a burguesia, né, com a igreja e tal, do que dividir com o povo. Então a Revolução Inglesa rapidamente se deu aí e aconteceu. E até hoje, você olha para a Inglaterra, ela ainda é monarquia parlamentar, apesar de que a rainha ela já não tem mais o poder que ela tinha político. Ela passou isso para a bancada que eles têm da nobreza, né? Então é a bancada da nobreza que vai decidir, junto com os deputados do povo ali, eleitos pelo povo, né, a formação aí do poder político da Inglaterra. Já não era como nesse período. Aqui não, aqui ainda o rei vai dividir o poder com a parte da população, que no caso aí seria a burguesia, né, e o clero nesse início. Mas ele foi muito esperto, a Revolução Inglesa acontece, e por isso que ele vai manter muito com o mercantilismo, e com o poder na Europa vai se manter muito, que vai ser reflexo muito lá na frente, lá na Revolução Industrial, que a gente vai ver isso mais para frente, tá bom?
E aí as críticas, começam a surgir as críticas dos iluministas, existem os positivistas que faziam críticas, mas eram críticas moderadas e tal. Depois vai surgir os iluministas com críticas ferozes, e a gente vai falar um pouco depois sobre esses caras, porque são eles que antecedem a Revolução Francesa mais para frente, tá? Mas aqui no absolutismo, no mercantilismo, já começam a surgir essas críticas importantes aí. E o Estado absolutista como um estado de transição de elementos capitalistas, tá vendo? Então ele é o rei, ele tem o poder total, mas aí tem umas características já do capitalismo primitivo, unificação de mercados, o expansionismo comercial, né, aquelas ideias feudais, burocracia estatal, os privilégios ainda da nobreza, do clero e agora, claro, da burguesia, o domínio de novos territórios como a África, como a América, né? Então começa a exploração, que são as grandes navegações, que a gente vai ver isso um pouco mais pra frente, beleza, gente? Ok? Falei bastante rápido para aula, porque vídeo gravado, né, parece que é muito comprido, então eu sempre mantenho aí uma postura de um tempo para que vocês possam curtir a aula, qualquer coisa voltar, anotar, né, vai ficar gravado aí sempre, é só qualquer coisa voltar. E na aula a gente tira as dúvidas, que aí fica melhor para todo mundo, tá bom? Trabalho. Como vai ser o trabalho, professor? Justamente o trabalho de vocês entra essa característica dos caras. Depois eu vou fortalecer na sala de aula, mas entra justamente isso. Eu quero que vocês escolham um pensador desse período, qualquer um. Eu coloquei alguns aqui, mas vocês podem pegar outros pensadores, né? Então eu coloquei Rousseau, Thomas Hobbes, Jean Bodin, o Bisset, coloquei também para vocês o Maquiavel, né? Então tem vários aí, você pode pegar mais desse período do absolutismo, pensadores a favor ou contra o rei. E aí eu quero que vocês façam um trabalho escrito então, ok? Com capa, bonitinho, falando sobre esse pensador, né? Quais foram as teses que ele defendeu, como é que ele defendeu, como é que ele desenvolveu, né? Era a favor ou contra a igreja, contra o rei, ou a favor do rei, né? Tinha ideias sobre economia, sobre críticas ao Estado, ao povo, a participação do povo, ou seja, da forma que vocês quiserem, grupo até 6 pessoas, tá bom? E depois lá no time vocês vão ver a data para vocês, vou dar uma data boa aí para vocês, então, entregar esse trabalho em grupo, tá bom? Por favor. Professor, eu queria fazer sozinho. Poxa, é muito importante que você faça aí para ajudar até nesse processo que a gente está passando aí do Teams até as aulas voltar presenciais. Então, faça em grupo. A partir, se quiser uma dupla aí, tudo bem, né? Então, 2, 3, 4, 5, até 6 pessoas tá liberado, tá bom? E aí na sala de aula eu reforço mais essa ideia então que nós vimos aqui sobre o absolutismo e o mercantilismo. E aí anotem, façam suas anotações e eu tiro mais as dúvidas de vocês na aula presencial, beleza? Bons ventos, fiquem com Deus e até a próxima aula, galera. Valeu!